Como eu consegui o meu diagnóstico de TDAH e superdotação, essa dupla excepcionalidade que é um tanto peculiar pelo que eu pude pesquisar e pelo que me contaram os especialistas com quem eu me consultei. Eu sou o Pedro, eu falo demais, essa é a piada com o nome do canal, mas é muito difícil para mim falar para a câmera. É a primeira vez na vida que eu faço um vídeo direto para a câmera, me comunicando e expondo algo extremamente pessoal. Mas eu espero conseguir fazer isso pensando que esse vídeo pode ajudar alguém, porque enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas antes mesmo desse processo inteiro de diagnóstico, eu senti muita falta de encontrar alguém que tivesse experiências como as que eu tive e que expusesse na internet, como que é o lugar em que as pessoas expõem as coisas, a experiência própria com essa dupla excepcionalidade específica e com como foi todo o processo de diagnóstico. Porque para mim foi bem longo, bem complicado e eu tive muita dificuldade de encontrar vídeos na internet sobre, e um especialmente como o que eu tô fazendo, eu não encontrei. Pode ser que exista, não vou dizer que não existe, a internet é grande demais e eu não vou cometer esse erro, mas eu não encontrei e eu pensei em fazer por mim mesmo esse vídeo, porque pode ser que ajude alguém. Para quem não sabe, o que é dupla excepcionalidade é quando você tem duas condições que juntas criam uma forma de perfil mental bastante peculiar, por assim dizer. E no meu caso, essas condições são o TDAH e a superdotação, que juntas criam esse perfil extremamente peculiar, que sou eu, e a forma que a minha cabeça funciona. Não vou levar diagnóstico como personalidade, mas não tenho como dizer que ele não foi extremamente importante na formação da minha personalidade. O TDAH e a superdotação são meio que condições que vão se retroalimentar e se anular ao mesmo tempo, criando situações extremamente esquisitas e incoerentes, ou não posso dizer incoerente porque é uma forma de funcionamento, mas paradoxais ou antitéticas, ou enfim, quando uma coisa é meio cinza e pouco definida. Por exemplo, eu era uma criança que tive um ótimo desempenho escolar, mas tinha muita dificuldade de comportamento e concentração, que fazia com que os professores nem desconfiassem de uma superdotação ou de altas habilidades, que é como esse diagnóstico é referido aqui no Brasil, nem desconfiassem de TDAH, porque, meu Deus, ele vai bem nas aulas, então ele não tem TDAH, mas ele se comporta muito mal para ser uma criança superdotada. Então, eu nem me comportava super mal, mas era muito difícil me concentrar. Então, criou essa situação. Entre outras tantas coisas. Por exemplo, uma em que elas não se anulam, mas se pioram, é na questão da sensibilidade. A superdotação está muito aliada a uma hipersensibilidade de diversas coisas em diversas situações. E o TDAH está relacionado a uma desregulação emocional. Então, mais facilmente eu fico sensível a alguma coisa que mais facilmente me desregula emocionalmente, e aí isso se retroalimenta e eu tenho uma situação emocional muito mais difícil do que o cidadão comum, vamos dizer assim. E eu percebi que essas coisas eram estranhas, e essas e diversas, ou desde muito cedo e muito pequeno, muito criança. Mas com 17 anos eu resolvi meio que dar um basta em só me sentir estranho e começar a buscar ajuda. E aí começou ali. O psicoterapeuta me recomenda pra a psiquiatra me dá um laudo de depressão e ansiedade e me diz que, e na época eu estava buscando investigar o TDAH, que seria muito mais efetivo fazer a investigação de TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno ou condição se eu conseguisse diminuir os sintomas de ansiedade e depressão para que essa investigação pudesse ser mais bem feita. Essa história tem 8 anos desde esse momento. E aí eu fiz diversos tratamentos de psicoterapia, de psiquiatria, de, enfim, união dessas coisas. E aí mudança de vida, de estilo de vida, de comportamento, mudanças familiares. Diversas mudanças para poder lidar com essas condições. E aí, ano passado, finalmente, me foi indicado a busca pelo laudo neuropsicológico, pela avaliação neuropsicológica. Porque depois de todo esse tempo de diminuir fortemente os sintomas, eu consegui remissão na depressão, isso é ótimo. Na ansiedade eu consegui melhorar muito os sintomas e avançar bastante, mas os meus problemas pareciam estar ligados a um núcleo que não encontrava nenhum tipo de solução. Então me foi recomendada a avaliação neuropsicológica. E a avaliação neuropsicológica levou em consideração esses 8 anos de terapia, há uma entrevista com a minha terapeuta, há uma entrevista com a minha mãe, há a entrevista comigo e há os diversos testes. E aqui chega no que ninguém me informou,
que para além dos testes que perguntam as suas dificuldades, o que você vive na sua vida pessoal, o que você se identifica, como é que você funciona, e isso relacionado a diversos transtornos, porque você tem que avaliar tudo, descartar algumas possibilidades para poder chegar no que funciona realmente. Por exemplo, diversas questões de foco e atenção estão relacionadas à própria ansiedade, à depressão, a toque, a TEA. Algumas coisas da superdotação parecem muito TEA, e aí isso vai aparecendo nos testes. Mas é quando você consegue juntar todos os testes, e foram meses de testes. Para mim foram 4 meses, quase, de avaliação neuropsicológica. E aí depois levar para a psiquiatra para ter nova avaliação em cima desse laudo. O laudo tinha 40 páginas e 2 páginas de referência bibliográfica explicando onde é que foram tirados aqueles testes, o que representavam aqueles dados, enfim, muita coisa para chegar nesse resultado. Como aparecem diversas coisas dos outros testes, o que exclui, por exemplo, que não é TEA? Porque tem várias respostas que poderiam parecer com TEA nível 1, e essa foi a explicação que o neuropsicólogo me deu. Que apesar disso, não há outras respostas em outros testes que reforcem essa possibilidade. Isso apareceu em um teste ou em 2 testes não sei, das dezenas de testes que eu fiz. Por exemplo, toque, apareceu alguma coisa num tipo de toque, mas aí isso não foi reforçado pelos outros testes, então isso também é descartado. A própria depressão, eu poderia ter recebido um novo laudo indicando depressão a partir desses testes, mas ela não estava condizente com as respostas dos outros testes, o que comprova que realmente houve uma remissão e essa remissão continua. Enquanto que da ansiedade apareceu e foi confirmado em diversos outros testes. E a mesma coisa com o TDAH e a mesma coisa com a superdotação. O TDAH, inclusive, com a superdotação, ele aparece quando você tem uma discrepância muito grande nos gráficos de funcionamento cognitivo, em que a velocidade de processamento, a forma de processamento é extremamente discrepante, os gráficos ficam assim mesmo, porque o normal de uma pessoa que vai ter só superdotação é que os gráficos estejam todos altos, os gráficos de análise de QI, de retenção de informação, de processamento de informação. E em muitos desses testes, o meu rendimento era acima da média ou superior. Enquanto que nos testes que envolviam processamento, o meu resultado era abaixo da média ou inferior mesmo, assim, ao que seria considerado o normal, e principalmente quando era levado em consideração a minha faixa etária e nível acadêmico. Então, não só o resultado do TDAH é importante, o resultado da superdotação é importante, como o resultado dos testes indica a combinação desses 2 fatores. E isso embasado cientificamente por diversas pesquisas e livros e outras coisas, que aí já entra fora da minha área. Eu não estou aqui para ser psicólogo nem psiquiatra, estou aqui só para dar um relato pessoal de como isso funcionou para mim. E aí, levando isso para a psiquiatra, foi possível iniciar uma nova linha de tratamento com psiquiatra e psicóloga, de uma nova forma de levar a mesma abordagem em psicoterapia e que tipo de fármaco pode ser colocado agora. E eu tô fazendo esse vídeo só porque tem alguns meses que eu tô fazendo o tratamento e eu posso dizer que isso mudou completamente a minha vida. Nossa, a medicação libera noradrenalina no meu cérebro e eu sinto paz, silêncio, repouso, muito sono, um pouco de gastrite, mas enfim, não tô falando exatamente sobre a medicação. Mas eu posso dizer que tem sido muito bom. E eu não posso dizer que essa medicação vai funcionar para todo mundo. Eu não vou nem dizer qual é nesse vídeo, posso falar sobre medicação em outros, mas provavelmente vocês vão saber de qual medicação eu tô falando por esses sintomas não, efeitos colaterais, né? Às vezes a gente se identifica na internet, tem muita coisa com os memes, as coisas engraçadas, as coisas divertidas, os relatos pessoais que as pessoas colocam, principalmente sobre TDAH, porque tem muita coisa sobre, e aí vão pesquisar com os psiquiatras, com os psicólogos, com quem realmente está aí para dar informação científica. Mas na falta de um relato pessoal, eu pensei em fazer esse vídeo. Posso fazer mais sobre como foi tudo isso, sobre como é receber esse diagnóstico depois de adulto e ter que olhar para trás em tudo que poderia ter sido feito antes. É interessante falar também, talvez, sobre como a ansiedade tem uma parte nisso tudo e como ela foi uma comorbidade que me acompanhou muito tempo e sobre como a existência de ansiedade também foi importante para o diagnóstico, em particular. Posso falar sobre como na família tem 30 mil casos de TDAH, diagnosticados são 5, que eu sei.
mas o quanto o fator genético é importante, e aí o quanto você identificar essas características na família e o quanto a minha mãe tem TDAH, e aí a criação de um TDAH com dupla excepcionalidade, como é que isso funcionou, talvez seja uma questão interessante. Tem aspectos próprios, assim, da superdotação e do TDAH que talvez sejam interessantes de falar, que eu vivencio, e outros que eu não vivencio, por conta dessa condição. E tem tanta coisa para falar sobre. E, enfim, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa específica que vocês querem falar sobre, vocês podem perguntar. Vou ficar mais do que feliz em responder. Se vocês forem muito mal educados, aí, infelizmente, não vou estar dando atenção porque tenho que cuidar da minha cabeça. Mas a minha intenção era realmente essa. Dar um pouco de relato pessoal, dizer que essas coisas levam tempo, então um tanto de paciência é muito importante. Eu dizendo isso para quem tem TDAH. Eu tive que ter paciência, talvez vocês tenham que ter também. Mas o quanto antes, melhor. E o quanto mais informação científica e embasada vocês conseguirem sobre vocês mesmos, ajuda muito. Poxa, é incrível. Eu tenho agora quase um TCC, são 40 páginas com informação, com referência bibliográfica, informação e nota de rodapé sobre a minha cabeça. E o quanto isso permite que eu entenda mais sobre mim mesmo, eu possa me ajudar. E os profissionais que estão aí para me ajudar possam me ajudar ainda mais, é inestimável, assim, o quanto isso é importante. E como a medicina avançou a ponto de que a gente possa cuidar dessas condições com fármacos, com terapia, com abordagens específicas, então o quão melhor e mais afinado é isso, melhor. Então, assim, se vocês estão se identificando com algumas coisas, achando que são alguma coisa, não se autodiagnostiquem, pelo amor de Deus. E, inclusive, o meu relato é tipo, eu poderia achar que eu tinha uma coisa ou que eu tinha outra, e aí eu não me identificava com nada, e aí a única resposta que eu poderia obter, a internet não ia me dar. Então, talvez a sua resposta a internet não vai te dar, e talvez seja preciso realmente um médico para te dar essa resposta. Então, a minha dica é, vão nos médicos de verdade, assim, não fiquem no autodiagnóstico de internet, apesar de eu entender que tem diversas questões econômicas, sociais, enfim, tem muita coisa envolvida nisso. Não vou dizer que é simples, só vai lá e você vai conseguir. Mas se você pode, vai. Se você pode, vai atrás. Porque muda a vida, muda muito. E eu posso falar sobre essas mudanças, inclusive. Mas qualquer coisa, coloca aí. Espero que tenha sido útil, que alguém tenha gostado. E aquela coisa, se eu tiver podido ajudar alguém, uma pessoa que seja, que passe pelo que eu passei, ou que esteja passando pelo que eu passei, já vou sentir que eu fiz alguma coisa de útil e esse vídeo vai ter valido a pena. E é isso. Tá. Isso não é tão fácil quanto parece. Isso é bem difícil. Com gotas de ansiedade. Não. Não, não é comida. Quero me apresentar assim, mas Pedro é um nome tão comum. Não tem problema usar meu nome. Né? E é o meu nome, é o que eu tenho. Oi. Ai, isso é difícil. Como é que... E eu estava tentando... Mosquito. Era acima... E muitos destes mudou a minha vida.